Fala pessoal, se você chegou aqui neste canal é porque você precisa de uma dica de como chegar na Prainha Branca, exatamente. Só lembrando o trajeto completo, saindo de Várzea Paulista, interior de São Paulo, até a Prainha Branca de trem. Então você consegue ver todo o trajeto, é um dos primeiros vídeos do canal, então ele tem muitas deficiências, mas ele está bem completo. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição, mas vamos lá comigo. Prainha Branca, pessoal, é um dos locais mais sensacionais aqui de São Paulo. Você gasta muito pouco, principalmente se você for de trem, como eu fui. Então, a minha dica é que você vá de trem. Eu fiz um bate e volta, porque era só pra mostrar pra vocês que dá pra fazer esse roteiro. Mas, se você quiser ir e se hospedar, é sensacional também. Vale muito a pena, porque você tem muita praia para curtir, muito sol, muita areia, é muito bom aquele lugar. Fica no Guarujá. Meu trajeto começou em Várzea Paulista, fui até a Estação da Luz, da Estação da Luz só desci e subi sentido Plaquinha Estudantes e fui até o final da via. Chegando no final da via, você já chega num terminal. Dentro daquele terminal, você vai pegar um ônibus para Bertioga ou uma van. Você tem essas duas opções. Eu fui de ônibus para mostrar para vocês todo o trajeto. Chegando em Bertioga, você precisa pegar um Uber ou ir de ônibus. Como eu parei dentro da rodoviária de Bertioga, eu já peguei o ônibus direto para Balsa, que dá sentido à Prainha Branca, que fica no Guarujá. Então por isso que a turma fala que a Prainha Branca é de Bertioga. Não, ela faz parte do Guarujá, tá, pessoal? A água é limpinha, limpinha, limpinha. É maravilhosa aquela praia. Antes de tudo, eu já vou alertar você. Compre sua passagem de volta. Ah, fui e fiz um bate-volta. Tinha muita gente lá fazendo um bate-volta. Inclusive os meninos que estavam comigo foram só fazer um bate-volta. Enquanto eu estava no banheiro, quando eu voltei, eu os conheci ali na Prainha Branca mesmo. Voltei, eles, Dani, já comprei seu bilhete. Por quê? Porque acabou. Então, se não fosse eles, eu ia ter que achar outra forma ou passagens mais caras, né? Mas, então, a minha observação para você, chegou, já compra passagem de retorno. Nem que seja o último horário. O último horário é às 20 horas. Fica garantido, você não vai ter perrengue na hora de voltar. Subida. A balsa você não paga, você tá indo caminhando. O ônibus para da frente, assim, da balsa mesmo. Então, você pega suas coisas, atravessa de balsa, chega no lugar, tem uma trilha. Então, você tem a opção da trilha e você tem a opção de atravessar de barquinho. Minha dica, se você vai para ficar alguns dias e vai com peso, opte por ir de barquinho. É muito mais tranquilo. Agora, se você tá a fim de pegar no pesado com as suas malas, você vai fazer uma trilha e a trilha não é tão simples assim. Por quê? Porque você está num morro, é uma parte da serra, provavelmente. Então você sobe muito. Depois você desce muito e depois você precisa subir de novo porque você precisa voltar. Você vai voltar mais leve porque as coisas você já consumiu. Mesmo assim, é uma boa caminhada. Ah, é totalmente pavimentada hoje em dia, né? Talvez isso até deixe mais pesado ainda pelo fato de você não ter os declives, né? Na hora de subir, então ele te dá, é como se você pegasse a primeira e tivesse que ir. Mas, de qualquer forma, é totalmente pavimentada. Dá para ir um cadeirante? Dá, se você tiver a condição de ajudar o cadeirante a subir, vai na fé. Dá para ir pessoa com deficiência nas pernas ou com dificuldade de mobilidade? Dá, vai depender de quem estiver te auxiliando, porque é pesado. Dá uma olhadinha no vídeo, vocês vão ver eu falando, meu corpinho, vocês já devem imaginar, mas daí você pega os meninos que estavam comigo, tem um corpo filé, e eles cansados, entende? Então, leve o tempo que você tiver de levar, então você dá uma pesquisada às vezes no YouTube e a pessoa, 20 minutos. Não são 20 minutos, pessoal. Não são 20 minutos nem pra mim, nem pros meninos que, né, tinham uma condição física perfeita, não são 20 minutos. Então você vai levar aí pelo menos uns 40 minutos, depende da sua condição física,
do seu ritmo e tudo mais. Mas não são 10, 20 minutos, não. É a minha informação pra você. Dá uma olhadinha lá no canal, se você tiver mais dúvidas. Mas realmente não é. Você chegou na praia, você sobe. Você desce. Lá embaixo tem pousadas, tem camping. Você consegue levar a sua barraca e se acomodar. Tem uma infraestrutura sensacional. Tem vários... tem restaurantes tradicionais de beira de praia. Eu fiquei no Laricas, tem chuveirão, você consegue usufruir muito bem. Valores, né, de comida no prato feito, R$25, R$30, dependendo do que você for consumir. Eu acredito que o que mais pesa lá provavelmente deva ser bebidas, né? Mas isso é no tradicional. Você consegue visitar a Prainha Preta, tem uma ilha bem na frente, tem uma trilha que você consegue fazer. Eu recomendo que você vá e fique pelo menos um final de semana. Tipo, vá numa sexta-feira e fique até o domingo. Vai ser sensacional, você vai curtir muito mais. Ah, Daniela, mas eu gosto da noite. Se você gosta da noite, a minha dica é que você fique em Bertioga ou Guarujá. Obviamente que mais Guarujá, né? Eu não conheço tanto Bertioga, a cidade. Eu conheço Guarujá. Por quê? Porque você não tem nada pra fazer à noite dentro do... É praticamente uma ilha, você está ilhado praticamente. Tem que atravessar de balsa ou subir fazer a trilha. Então você está praticamente ilhado, não tem nada para você fazer ali. Provavelmente, no verão, fique até mais tarde os restaurantes, né, os bares que tem lá aberto. Fora dessa época, certamente que umas 5, 6 horas já está encerrando o expediente. Mas se você não levou o seu doce, o seu refrigerante, o seu alimento para comer... você não tem outra opção, você vai ter que subir tudo aquilo no escuro, não faz sentido. O ideal é que você fique em Guarujá, se hospede lá, venha pela manhã pra Prainha Grande, usufrua do que você precisa usufruir, depois volte pro hotel e usufrua à noite, como você gosta, pra você não ficar moscando, infelizmente. Às vezes a pessoa acha que vai ter uma infraestrutura, uma pizzaria. Não tem uma pizzaria lá dentro, gente. Não vai chegar iFood lá, tá? Então essa é a minha dica pra você. E depois tem a volta, né, pessoal? Então você vai subir tudo de novo, tudo que você desceu você vai subir e finalmente descer, atravessar a balsa. Chegando na balsa, você já tem a opção de um ônibus ou você pode chamar um aplicativo, tanto faz, até a rodoviária de Bertioga. Então você chegando na Estação da Luz, você toma o seu rumo para sua casa, para o seu hotel e... não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você gostou desse roteiro. E nós nos vemos no próximo roteiro, que vai ser Parque do Ibirapuera.